Boa tarde a todos. O que nós então vamos falar agora, nesse momento, é o autoconhecimento e os ensinos de Jesus, sendo que esses ensinos de Jesus nós vamos nos ater ao capítulo 16, que é não servir do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não servir a Deus e a mamão, interpretar, analisar alguns desses ensinamentos de Jesus e para a gente tentar compreender um pouco mais sobre nós mesmos, no final, nessa análise desses ensinamentos de Jesus, nós vamos tentar buscar a nossa autocompreensão. E antes, obviamente, de nós adentrarmos nessa questão, nós queríamos fazer um preâmbulo falando sobre a necessidade do autodescobrimento em si. E um dos livros de Joana de Ângeles, o livro Plenitude, ela faz uma análise de sofrimento e faz uma alusão ou faz uma análise dos próprios ensinamentos de Buda obviamente, os conceitos do budismo. E para a gente entender o Buda, o primeiro Buda, melhor dizendo, ele era um príncipe, Siddhartha Gautama, e ele viveu como encarnado, nessa encarnação como Siddhartha Gautama, 2.500 anos antes de Jesus. Desculpa, 2.500 anos atrás. Então, não, uns 500 anos antes de Jesus ainda. E ele vivia na fronteira entre a Índia e o Nepal. Então, a gente vai imaginar a fronteira entre a Índia e o Nepal há 2.500 anos atrás, tendo, obviamente, um reino e como seu príncipe, né? Ele, sendo príncipe, ele vivia numa condição de riqueza, de alta riqueza. Só que o pai dele tinha sido informado de que, através de um ledor de sorte, que o príncipe não se tornaria rei em decorrência de vários fatores. Então o rei, querendo obviamente que o príncipe, seu filho, se tornasse rei, se restringiu o príncipe dentro das muralhas do palácio, dentro dos limites do palácio em si, para ele não entrar em contato com o que acontecia do lado de fora. Porque do lado de fora, dentro dos limites do palácio era a riqueza, do lado de fora desses limites era a pobreza. Mas só que, obviamente isso é do espírito em si, ele foi crescendo cada vez mais inquieto com aquela situação. E aí começou a querer sair para verificar o que existia fora dos limites do palácio, e insistiu. E o pai, é um procedimento que a gente não está muito acostumado, mas o pai delimitou o caminho que o príncipe ia percorrer e escondeu as mazelas, a pobreza, os doentes, escondeu tudo assim com tapumes. A gente nunca viu isso acontecer, né? Mas aí por isso que é difícil para a gente conceber alguém traçando um trajeto para alguém e, obviamente, colocando tapumes pintados, coloridos, para bloquear a vista. Mas foi o que o rei fez. Então a gente vê que isso não é de hoje, né? Isso é lá de longa data, quando a gente quer esconder o lado não muito bonito da cidade. Só que o príncipe, ele acaba furando aquele bloqueio e ele se depara, então, com as mazelas da vida. Então, ele se depara com a velhice, aquela velhice desamparada, a doença, a morte e etc. Então, diante daquilo tudo, vendo todo aquele sofrimento, ele chegou à conclusão ainda, naquele momento, em que era aquela situação que ele verificava, que ele conseguia presenciar, era decorrente da falta de conhecimento. Então, a conclusão dele é que as pessoas não tinham conhecimento adequado. E, obviamente, nem ele tinha esse conhecimento, ou as respostas para passar. Então, aí ele abandonou o seu reino, o palácio, e saiu em busca de respostas. Nesse caminho em busca das respostas, ele experienciou várias situações.
Então, como ele vivia na riqueza, ele chegou à conclusão que as respostas se encontrariam na pobreza. Então, ele se juntou a alguns ascetas, que eram pessoas que viviam por opção na pobreza extrema, e ali passou uma parte, né, algum tempo. E ele também verificou que naquela pobreza extrema ele também não obtinha os resultados. Então ele abandonou aquela pobreza extrema, tanto é que foi mal visto pelos ascetas, né, como se ele estivesse desistindo da vida do ascetismo, etc. E aí foi que ele entrou, depois de algum tempo, em meditação, e aí aquela história em que o Buda, né, o então Siddhartha, sentou para meditar embaixo de uma árvore, e ali passou um tempo, e quando ele acordou, ele já estava iluminado. Ele encontrou ali, naquela meditação, as respostas. Saindo da meditação, o primeiro grupo que ele encontrou foi exatamente aqueles ascetas com quem ele tinha passado um determinado período. E para eles foi que a primeira vez ele trouxe os ensinamentos. Então, o primeiro ensinamento budista é conhecido como as 4 nobres verdades. E a primeira nobre verdade, e essas 4 nobres verdades, ela está relacionada com o sofrimento em si. E a primeira nobre verdade fala o que é o sofrimento, ou reconhece a natureza do sofrimento. E aí ele diz: nascimento, envelhecimento, doenças, morte, tristeza, dor, desespero, e também não conseguir o que se deseja é motivo de sofrimento, ou é o sofrimento. Então, quando a gente vai olhar essa colocação de Buda, nós temos o seguinte: tudo é sofrimento, ou então nós mantemos uma postura de sofrimento com relação à vida. Porque lá, né, de acordo com o que Buda conseguiu reconhecer, todas as experiências causam sofrimento. Nascer causa sofrimento, morrer causa sofrimento, envelhecer causa sofrimento, doença, sofrimento. Não conseguir o que se deseja causa sofrimento. Então, basicamente, tudo causa sofrimento. Agora, ou tudo causa sofrimento, ou é a nossa postura diante dos eventos da vida que é a causa em si do sofrimento. Joana de Ângeles, analisando, obviamente, os ensinamentos de Buda, ela veio apresentar esses 3 tipos de sofrimento. Então, nós temos o sofrimento do sofrimento. Sabe aquele que sofre porque está sofrendo? Eu já estou sofrendo. E aí eu sofro porque eu estou sofrendo. E a gente vê que a gente aumenta o nosso sofrimento, porque o sofrimento já tem uma causa. Agora, se eu sofro porque eu sofro, isso obviamente amplia. E quando a gente tem essa tendência, eu vou cada vez sofrer mais porque eu estou sofrendo, porque o sofrimento está sempre aumentando. Então, a gente vai sempre sofrendo cada vez mais por uma mesma situação. Então, esse sofrimento do sofrimento, ele é resultado das aflições que o próprio sofrimento proporciona, certo? O sofrimento já traz algumas aflições. E aí a gente começa a sofrer por causa, em decorrência dessas aflições. Sofrimento da impermanência. Nós sofremos por causa da transitoriedade dos prazeres e das coisas terrenas. Então, se a gente pensar, né, analisando a nossa relação com os fatos da vida, nós temos receio, ou nós sofremos porque, a princípio, tudo vai mudar. Tudo é impermanente, nada permanece da mesma forma por toda a eternidade. Então, essa transitoriedade já vai nos causando sofrimento. Então, se a gente consegue alguma coisa, adquirir alguma coisa, a gente começa a ficar com medo de perder, ou então aquela coisa que a gente tanto teve trabalho para conquistar, vai envelhecer, né? Vai ficar velho e, obviamente, se for um objeto, vai acabar se perdendo, se deteriorando. Se for um relacionamento, então nós acabamos entrando em constante sofrimento com medo do futuro, com receio do que virá a acontecer
com aquela situação, aquelas coisas, ou inclusive aquelas pessoas com as quais nós temos um apego muito grande. Então, né, no final, o sofrimento é decorrente desse nosso apego. Sofrimento do sofrimento, eu sofro porque sofro, também é o apego à situação do não sofrimento. Sofrimento da impermanência é um apego por causa da transitoriedade. E esse apego foi o que Buda falou, uma das causas do sofrimento, é o apego. E aí a gente vê, 2.500 anos atrás, na fronteira entre a Índia e o Nepal. Hoje em dia, não sei o que tem lá, certo? Há 2.500 anos atrás, a gente vê que tinha muito menos do que a gente consegue imaginar. Mas, mesmo assim, já existia o apego. Então, o apego, muitas vezes, hoje, nós temos um conceito de apego com relação a coisas muito importantes ou muito valiosas, mas, no final, o apego é um sentimento, certo? Que não está relacionado com o preço do objeto. A gente tende a relacionar, né, na nossa mente, relacionar apego com alguma coisa valiosa. Mas esse valioso é a relação que nós temos com o objeto em si, com o relacionamento com a pessoa. Mas no final, né, em termos de valor intrínseco, não está, o nível de apego não está relacionado com esse valor intrínseco dessa situação. E o sofrimento dos condicionamentos são esses agregados físicos e mentais contaminados. Então, nós também temos na nossa mente, no nosso psiquismo, a forma como nós pensamos e o nosso próprio comportamento, vários agregados que são contaminados. E nós nos mantemos apegados a isso porque esses agregados nos levam a uma falsa sensação de prazer, uma falsa sensação de satisfação. E aí a gente vai colocar todos esses agregados físicos e mentais que a gente também tem um apego muito grande. Os vícios de forma geral, os nossos sentimentos, a nossa relação com as pessoas, muitas vezes, que não são relações saudáveis. Então, esse sofrimento, desse condicionamento, é decorrente dessa nossa forma de enxergar a vida, de enxergar como nós nos relacionamos conosco mesmo e com o mundo externo. E, obviamente, as nossas más tendências, né? Então, a origem do sofrimento, como nós falamos ainda agora, a segunda nobre verdade, segundo Buda, é o apego e o desejo. Então, tudo é sofrimento em decorrência do nosso apego e do nosso desejo. É apego pelo que nós já temos e desejo pelo que nós não temos. Então, nós vivemos nessa relação doentia com o que nós já temos e a relação também doentia com aquilo que nós não temos. Então, por isso que existe aquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde. Nós nos acostumamos com o que nós já temos e aí a gente olha para o lado que nós não temos, aí começa o desejo. Então, essa nossa relação, ela nos causa, obviamente, sofrimento, a partir do momento que essa relação não é saudável. Por isso que a gente fez essa correlação, né, baseado, obviamente, nos ensinamentos de Joana de Ângeles, das 4 nobres verdades do budismo, do sofrimento, com relação ao autodescobrimento. Porque esse autodescobrimento é que vai nos viabilizar entender a nossa relação com o meio, com nós mesmos, obviamente, e com o meio, e conseguir, de alguma forma, reconhecer o que é necessário, o que não é necessário, o que é uma relação de apego e o que é uma relação de desejo, mas aquele desejo doentio, porque existe um nível de desejo que nos impulsiona para frente, certo? Que nos motiva
ao trabalho e à nossa própria transformação. E aí Joana de Ângeles vem dizendo que o sofrimento é de duas ordens. Um é o sofrimento decorrente do karma, porque, lembrando que ela está utilizando a terminologia budista, né? Que está analisando os ensinamentos de Buda. Então tem o sofrimento de duas ordens. Um é o kármico. Esse kármico vai distinguir entre expiação e provação. Então o karma é decorrente de vivências anteriores à atual. Então, outras experiências. Em decorrência das outras experiências, das outras vivências que nós temos, nós vamos depois, numa outra oportunidade, vivenciar processos expiatórios ou vivenciar processos provacionais. As provações, elas têm por base o aprimoramento pessoal. Então, é uma série de situações que nós vamos vivenciar ao longo da nossa encarnação para viabilizar que nós consigamos, de alguma forma, dar pelo menos um passo, trabalhar por esse aprimoramento. E essas provações, que algumas delas causam sensações de desconforto, obviamente, algumas delas podem causar, inclusive, um pouco mais profundo, sensações de sofrimento. Quando a gente correlaciona com o sofrimento do sofrimento, o que era uma provação passa para nós como se fosse uma expiação. Então, muitas vezes, a gente considera uma experiência nossa como sendo um processo expiatório, a gente diz, nossa, a expiação que eu estou passando, aquilo não necessariamente era uma expiação. Era uma provação, mas por causa dessa nossa relação de apego e desejo, nós vamos no sofrimento do sofrimento e aí vira para a nossa experiência física um processo expiatório. E a outra, esse processo expiatório, já são aquelas situações mais graves, obviamente, que foram cometidas em outras existências. E aí vem os processos expiatórios mais graves. Em geral, nós, falando em geral, nós vivenciamos, quando encarnamos, processos de provação. Os processos expiatórios, eles já não são tão comuns como a gente pensa. Quando a gente encarna, há lá o que está previsto para a nossa experiência. Porque quando a gente desencarna, a gente já viu que tem todo o período, obviamente, que pode ser de sofrimento, as experiências no umbral, e etc, etc, etc. E se for encarnar e continuar com o processo expiatório, a gente vai perceber que é uma coisa, se estendendo no tempo, que muitas vezes foi sanado. Se a gente pegar André Luiz, no livro Nosso Lar, muito obrigado, a gente verifica que ele passou por aquele processo expiatório e depois ele se recupera. Porque não adianta, para nós espíritos, ficar em processos expiatórios ad infinito. E aí, quando a gente encarna, a grande maioria de nós vamos vivenciar processos provacionais, processos de prova. Expiações vão estar mais relacionados com aquelas faltas gravíssimas, certo? É uma série delas, mas são aquelas faltas gravíssimas que realmente perduram no tempo a desarmonia do espírito para que ele possa recuperar essa harmonia. Então, por isso que vão para os processos expiatórios. Nós estamos mais para processos de prova, no geral. Agora, ao longo da nossa existência, é que nós vamos cultivando essas emoções perturbadoras. Então, uma coisa é quando a gente encarna, a previsão para a nossa encarnação. A outra coisa é o que nós mesmos fazemos com essa experiência reencarnatória. Então, essas emoções perturbadoras que nós vamos gerando ao longo da nossa existência,
é decorrente de irresponsabilidade, precipitação e egoísmo, que incita a escolha do melhor para si em detrimento do seu próximo, apego, etc, etc, etc. Então, quando eles falam no Evangelho segundo o Espiritismo que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, porque é esse orgulho e esse egoísmo que vai, ao longo da minha existência, formando processos que eu vou denominar de expiatórios. Por que são processos expiatórios? Porque, no final, a gente vai cair naqueles tipos de sofrimento que Joana de Anjos falou. Então, vai sofrimento do sofrimento. E aí a gente só vai aumentando esse sofrimento até que, para nós, passa a ser um processo expiatório. Agora, o sofrimento em si, ele pode cessar, ele pode terminar. Então, a terceira nobre verdade que Buda trouxe foi com relação à cessação do sofrimento. E ele diz: o sofrimento pode ter um fim, não é inerente ao ser. Nós somos os responsáveis pela sua existência. Então, quando a gente fala de sofrimento, nós temos que reconhecer que essa fonte de sofrimento está em nós mesmos. Por isso que, no final, o autodescobrimento, o autoconhecimento, ele passa a ser importantíssimo para que nós possamos identificar em nós mesmos o que é que está causando esse sofrimento, essas dores. E Joana diz que a cura do sofrimento somente se pode ocorrer se a terapia extirpar-lhes a causa. Então, o paliativo, a gente não vai ter uma cura do sofrimento completo. Nós vamos ter um paliativo apenas. Então, por isso que precisa extirpar a causa. E a causa, obviamente, jaz no espírito. Então, não adianta nós termos uma regrinha de conduta, certo? Se cada um de nós tem uma relação diferente com as coisas que estão ao nosso redor. Por isso que o autoconhecimento, no final, ele se torna imprescindível. Não adianta a gente passar uma receita, vamos dizer que eu soubesse uma receita de bolo, escrevesse e passasse para vocês. Aquela receita que serve para mim, não necessariamente vai servir para vocês. Então, vai ser fundamental a análise pessoal da situação para que cada um identifique em si mesmo o que é que está pesando mais ou menos para o sofrimento. E aí, de qualquer forma, Buda, na sua quarta nobre verdade, ele traz o caminho da libertação. Então, a gente estava falando ainda agora de receitinha de bolo, essa é a receita de bolo. A gente vai ver que não é uma receita tão fácil de ser seguida, certo? Como se fosse um bolo mesmo, que a gente coloca 200 gramas de farinha, um copo de água, de leite, etc, etc, etc. Mas o caminho para a libertação é percepção correta dos ensinamentos anteriores, das três nobres verdades. Então, para começar, obviamente, a me libertar, eu preciso entender o que é, o que causa e que tem um fim. Enquanto eu não aceitar que aquele fim está em mim mesmo, que é uma opção, eu não vou conseguir trabalhar as outras componentes dessa receita de bolo. Então, a percepção correta dos ensinamentos anteriores. Intenção verdadeira de trilhar o caminho certo. É intenção verdadeira. Não é porque às vezes a gente tem intenção, mas o quanto ela é verdadeira, não sei, né? Vai depender muito do esforço. Porque tem situações que o esforço não é tão grande que dá para eu fazer, tem outras situações que é muito esforço, então não dá para eu fazer. Mas eu tenho que ter a intenção verdadeira. Quando a gente vai comparar com o Espiritismo, por exemplo, que diz que o verdadeiro espírita é aquele que trabalha pela sua transformação moral, nós vemos uma correlação bastante direta entre esses ensinamentos com o Espiritismo, o ensinamento de Buda com o Espiritismo. Oratória digna ao se comunicar.
Então, falar adequadamente, né? Olhar, prestar atenção no que está falando. E oratória digna, a gente não vai pensar só em não usar palavras de baixo calão. Nós vamos pensar também, fofoca é uma oratória digna? Não necessariamente. Então, a gente tem que pensar essas situações para conseguir correlacionar entre os nossos hábitos e essa oratória digna, por exemplo. Comportamento sadio em qualquer situação. Às vezes o comportamento sadio numa casa espírita parece que é fácil, mas não é não. Tudo depende da relação que a gente tem com a casa espírita, né? Se é aquela relação de vir assistir palestra, fazer um curso, é um comportamento sadio muito tranquilo. Mas como a gente aprofunda mais nas tarefas, nas atividades da casa, no relacionamento, a gente vai perceber que esse comportamento sadio não é tão fácil. Então, às vezes, fala assim, se comportar bem numa casa espírita é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil em nenhum lugar. Mas a gente precisa o quê? Trabalhar esse comportamento sadio em qualquer situação. Não apenas nas casas espíritas, mas em todos os lugares em que nós nos encontrarmos. Trabalho honesto. Não usar vantagens ilícitas. Hoje a gente falar trabalho honesto é meio complicado, né? A maioria é difícil de entender o que se quer dizer com trabalho honesto hoje em dia. Mas o trabalho honesto é que ele vai me possibilitar ter as minhas atividades financeiras, econômicas, que eu vou receber uma retribuição, né? Financeira pela minha atividade, mas ao mesmo tempo eu posso ter esse trabalho honesto não tendo vantagens ilícitas. O que está também muito correlacionado com o que nós vamos tratar depois, que é não se pode servir a Deus e a mamão. Força de vontade para não desviar do caminho. Então, isso é muito importante, ter essa força de vontade para não desviar. E, obviamente, a mente saudável, porque essa mente saudável que vai viabilizar mais facilmente o cumprimento dos outros itens. E o importante para nós que Joana fala, não há ninguém que não possua bondade interior. Não há ninguém que não possua bondade interior. Então isso significa que eu possuo bondade interior. Todos nós possuímos bondade interior. Então nós temos essa bondade interior. Eu já tenho isso. Porque às vezes a gente fala lá, né, muita coisa é difícil, difícil, difícil. Mas por que é tão difícil? Se nós já temos uma bondade interior. Então por que a gente simplesmente, eu já tenho isso, por que eu não consigo então deixar isso aflorar? Nós verificamos então que é uma opção. Então tudo aquilo que a gente fala é difícil, é difícil, é difícil, porque no final nós não temos uma força de vontade tão grande. E como nós não temos uma força de vontade tão grande, nós optamos por manter a situação do jeito que está, que é, a princípio, equivocadamente, nós consideramos mais fácil. Mas essa bondade interior todos nós temos, porque, afinal de contas, somos todos filhos de Deus. E há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos de fora. De fora não é fora de nós mesmos, não, né? Porque lá no refolho da alma, de fora é que a gente dê condições para que essa bondade interior se manifeste, a fim de brilhar com alta potência. Então nós já temos tudo isso. A gente só precisa viabilizar que o processo aconteça. Então, no final, nós temos todo o ferramental. Nós precisamos simplesmente viabilizar que o processo ocorra. Se a gente tivesse que ainda conquistar coisas, seria mais difícil. Mas nós já temos. Então, é viabilizar que o processo ocorra, que alguma coisa que já existe se manifeste em detrimento do outro. Autoconhecimento, o que é? É um processo intrapsíquico promovido pelo próprio espírito,
no qual apreende os seus reais interesses e motivação para o seu modo de agir. Então, o autoconhecimento em si, ele não significa que eu vou me transformar em algo melhor. O autoconhecimento não é isso. Não é a transformação. O autoconhecimento é me conhecer hoje. O que eu sou, o que me motiva. No final o que me motiva, qual é o meu interesse? Por que eu ajo dessa ou daquela forma? É só entender. Porque a partir do momento que eu entenda, é que eu vou viabilizar a mudança. Então, o autoconhecimento não é visando a melhora. Autoconhecimento é só eu ver o que eu faço, o que eu sou, como eu sou. Quais são meus interesses reais? Não aqueles interesses que eu digo que são meus interesses, mas meus interesses reais. Certo? O que motiva as minhas ações? E como a gente não precisa falar para ninguém, a gente não precisa ter vergonha de reconhecer. Eu não preciso ter vergonha de reconhecer que o que me move a fazer esta ou aquela coisa é interesse puro e simplesmente. Mas eu preciso saber disso, para depois poder me modificar. Então são duas etapas, e não adianta querer pular etapa, nem ficar trabalhando aqui, querendo chegar lá. Trabalha aqui. E a próxima etapa, ela sai naturalmente, é um processo em si. E aí a gente adentra agora no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a mamão. Nós vamos tentar falar dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, coisa que eu não acredito, para falar a verdade para vocês, por causa do tempo. Mas a gente começa pelo primeiro, né? A gente começa pelo item 1. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a mamão. Mamão, normalmente a gente fala que é questão do dinheiro, mas mamão não representa só dinheiro, as questões materiais. São todos aqueles interesses que vão de encontro à nossa transformação pessoal, certo? Que vai contrário ao caminho do bem, ao caminho reto. E não se pode servir a dois senhores, porque trilhando um caminho inadequado, não tem como eu chegar num caminho adequado. Isso aqui não é para a gente entender como adoração a dois deuses diferentes, né? O bezerro de ouro, Deus e o bezerro de ouro, adorar o bezerro de ouro, como muitas vezes é traduzido. Mas interpretar do jeito que, se eu trilhar um caminho equivocado, não tem como eu chegar a um local adequado. São dois caminhos diferentes. Os fins não justificam os meios. Se prega muito que os fins justificam os meios. Se o fim é positivo, é benéfico, então justifica toda a caminhada inadequada. Mas não é assim. Os fins nunca justificam os meios. Meios adequados conduzirão a fins adequados. Meios inadequados conduzirão a fins inadequados. Porque se a gente pensa que o fim para um é bom e a gente considera como adequado, mas se nós tivermos um caminho inadequado, nós vamos causar dano a muitos outros. Então, o bem que a gente faça para um não compensa malefícios que nós vamos causar ou podemos causar a tantos outros. Por isso que o fim nunca justifica os meios. E aí, se a gente for analisar a nossa vida cotidiana, o nosso trabalho, né, remunerado, nós podemos ter esse trabalho, essa remuneração, de uma forma honesta. Então, ganhar dinheiro não é alguma coisa ruim. O ruim é dependendo de como nós ganhamos esse dinheiro, certo? Se causar prejuízo ao outro, então já não é um caminho adequado. Então, nós estamos trabalhando para mamão. Se eu trabalho meu dia a dia, recebendo dinheiro, não importa no que seja, se eu sou empregado, se eu sou patrão, se eu sou comerciante,
se eu sou empresário, não importa o que eu seja, mas se esse trabalho for honesto, eu estou trabalhando ou estaria trabalhando para Deus, mesmo que eu seja ateu. No final, não importa se eu acredito ou não acredito em Deus, mas se eu tenho um trabalho honesto, estou conduzindo minha vida de uma forma honesta, eu estou trabalhando para Deus, mesmo que eu não acredite em Deus. Deus não precisa que a gente acredite nele. Ele precisa que nós tenhamos, obviamente, uma vida honesta. É isso que ele gostaria. Então, a gente não tem como servir a Deus, novamente, não é servindo a dois senhores ou adorando dois deuses diferentes, mas como caminho. Um caminho inadequado nunca vai me levar a uma condição adequada. Então, por isso que nós temos que optar, né? E optar, obviamente, por adorar a Deus no sentido de ter um trabalho honesto, caminho adequado, mente sadia, oratória digna e por aí vai, né? Aquelas caminho que nós lemos da Quarta Nobre Verdade com relação aos ensinamentos budistas. No item 2, esse item é bastante interessante, que é a salvação dos ricos. Novamente, quando bota o termo salvação dos ricos, a gente sempre leva para a questão do dinheiro. Mas esse ensinamento de Jesus, ele é um pouco mais profundo do que simplesmente a questão do dinheiro. E aí diz: aproximou-se dele, de Jesus, o mancebo e disse: bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? E aí vem o primeiro ensinamento de Jesus, que ele diz: por que me chama bom? Bom, só Deus o é. E aí a gente vai verificar que na concepção de Jesus ele não é bom. Então Jesus não se considera bom, porque ele sabe das suas dificuldades. Quais são as dificuldades de Jesus? Não tenho a menor ideia. Mesmo que eu faça um exercício muito grande, eu não vou conseguir ter uma noção de quais são as dificuldades de Jesus. Mas ele sabe. Não interessa, não importa eu saber ou não, nós sabermos ou não. Importa ele saber. Assim como as dificuldades de vocês e as minhas próprias. Eu não tenho que saber de vocês e vocês não têm que saber as minhas. Mas eu deveria saber as minhas dificuldades e vocês saber, obviamente, ou conhecer as dificuldades de vocês. E aí ele diz: bom só a Deus. Então Jesus não se considera bom. Quantos de nós nos consideramos muito bons porque a gente faz a caridade? Certo? Então a gente precisa ter cuidado muito com isso, né? Nós estamos falando para espírita que gosta desses termos, né? Então a gente precisa ter cuidado. Será que eu sou bom mesmo? Se Jesus disse que ele não é, que bom é só Deus, eu vou dizer que eu sou bom? É ruim, né? É difícil, falta um pouco de noção. E a gente vai entender por que Jesus diz bom só Deus, por causa da continuidade da colocação desse jovem. Porque Jesus diz: se queres entrar na vida eterna, se queres entrar na vida, que é a vida eterna, né, naquela concepção bíblica, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. E aí Jesus lista os mandamentos para ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, a gente verifica que ele fez lá uma série de qualquer coisa para depois dizer: ama teu próximo como a ti mesmo. Porque se a gente pensar, se o indivíduo amar o próximo como a si mesmo, ele não vai matar, não vai cometer adultério, não vai roubar, não vai dar falso testemunho, não vai fazer nada dos outros. Mas aí ele lista algumas coisas e diz: e ama teu próximo como a ti mesmo. E aí o moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde a mocidade. E aí a gente vê qual é o risco. O jovem diz que tem guardado todos os mandamentos. Em resumo, amar ao próximo como a si mesmo. E a gente percebe que isso acontece muitas vezes conosco, que a gente ouve só a parte que nos interessa, a parte que não interessa a gente não ouve, ou então interpreta da forma que é mais conveniente. Porque se a gente pensar,
não matar, não cometer adultério, não roubar, não dar dá para fazer. Certo? Dá para a gente fazer, muitos de nós fazemos. Dá para fazer. Honrar teu pai e tua mãe, dá para fazer. Agora, amar o próximo como a ti mesmo, aí já complica. Né? Eu posso falar para vocês, amo não mato, pelo menos nessa encarnação, também não roubo nessa encarnação, não cometo adultério, especialmente porque minha esposa está aqui, certo? Também não, mas amar ao próximo como a mim mesmo, será que eu teria coragem de chegar para vocês e falar, eu amo o próximo como a mim mesmo? Não, não tenho coragem. Mas o jovem aqui, ou ele fez a audição seletiva, só ouço o que me interessa, ou ele realmente acredita que ama o próximo como a si mesmo. Mas Jesus é Jesus, né? A gente falar essas coisas para qualquer um, é fácil que o outro vai ficar olhando assim, vira as costas e vai embora. Mas Jesus é Jesus. E Jesus fala então o seguinte, se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Se tu ama... Obviamente Jesus não falou assim, né? Não teve esse pensamento que eu tenho. Mas Jesus chegou e falou assim, tu ama o próximo como a si mesmo? Então vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres, a quem você tanto ama. E depois vem e me segue. Aí o moço ouvindo isso, saiu todo tristonho, porque tinha tantos haveres, certo? Então a gente vê que ele não amava tanto ao próximo quanto ele pensava que amava. Então esse ensinamento de Jesus, no final, quando a gente vai interpretar, não está tão relacionado assim com dinheiro propriamente dito. Mas a nossa relação conosco mesmo, quando a gente vai olhar esse jovem que pensava muito de si mesmo, e, obviamente, com os seus haveres. E Jesus completa falando, bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. E aí, quando a gente não analisa bem não faz essa autoanálise pensando em mim, nós mesmos, o que eu sou, o que eu penso de mim, o que eu me considero, mas a gente vai interpretar só por questão de dinheiro, a gente pensa, eu não sou rico, então eu estou bem. Porque mais pobre que quem não tem nada é quem está devendo. Então, se vocês têm conta bancária no negativo, né, vocês estariam bem. Quem tem no positivo e quiser ficar bem, pode transferir para a minha conta. Depois da aula eu passo o número da conta corrente para vocês ficarem bem. Mas a gente vê que não é bem assim. E até vender tudo e dar aos pobres, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, existe a orientação de que não adiantaria dividir a riqueza por igual, porque no final não ia suprir as necessidades de todos, certo? Porque quando tem aquele eu ganho e gasto, não é só dividir, porque a partir do momento que eu gastar o que eu tenho, como é que eu vou ter condições de ganhar mais dinheiro para continuar? Não dá para a gente ficar sentado, ficar esperando que todo dia tenha um empresário, ou pelo menos todo mês tenha um empresário que resolva distribuir as suas riquezas conosco. Então, e essa questão de ser rico ou ser pobre é tudo relativo. Eu sou rico ou sou pobre? Depende. Depende de com quem eu estou comparando. Perto de muita gente eu sou rico, perto de outros tantos eu sou pobre. E aquela velha história, quem tem um olho só, em terra de céu, quem tem um olho é rei. Então, se a gente pensa, o indivíduo tem um olho só, coitado, mas se ele tivesse uma terra de cegos, ele seria um privilegiado. Então, ser rico ou pobre é muito relativo. Se eu estou na condição de rico ou se eu estou na condição de pobre. No final, nós vamos pensar não em rico e pobre, mas nós vamos pensar o que eu penso de mim mesmo, qual é a minha relação com os meus haveres, se é de apego ou não, independente se eu tenho um palácio ou se eu tenho uma choupana. Então o moço afirma que ama o próximo como a si mesmo. Jesus demonstra então
a falha nessa avaliação. E o que nós vamos, quando a gente vai estudar os ensinamentos de Jesus, analisar, nós vamos avaliar para nós mesmos, né? Quais são, o que Jesus está querendo me dizer com essa parábola ou esse ensinamento? O que é que eu preciso interpretar? Quando a gente se coloca na situação do moço, porque quando a gente lê isso, a gente vê o moço, né? É aquele lá fora, qualquer um. E a gente pensa, meu filho precisava ler isso, meu marido precisava ler aquilo, minha esposa, meu irmão, aquele amigo do trabalho. Mas quando nós nos colocamos na condição do moço, a gente verifica, eu cumpro esses mandamentos? Né? Cumpro ou não cumpro? E aí a gente consegue ter uma avaliação melhor. Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. E Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar e para fazer as vossas partilhas? Quanto de oração nós fazemos? E o que nós colocamos nas nossas orações? Quando a gente vai olhar as nossas orações, analisar o que nós oramos, nós vemos que nós fazemos um petitório. A maior parte das vezes é um petitório. Eu peço que Jesus me proteja, que Deus me proteja, que dê minha paciência, que dê isso, que dê aquilo, que eu possa ter aquele emprego, que eu possa passar no vestibular. Nós fazemos um petitório, que não é diferente disso da gente chegar para Jesus e pedir para Ele intermediar a partilha entre dois irmãos. São questões materiais, questões que Jesus não precisava se envolver. O quanto nós pedimos, que no final, não é para Jesus se envolver nesse tipo de questão. São coisas que nós mesmos podemos fazer, nós mesmos podemos trabalhar naquele sentido, mas nós, obviamente, pedimos pela facilidade. Porque se eu tiver algum problema e Jesus vir intermediar, convenhamos, né? Já facilitar em muito a minha situação. Então, nós precisamos ter cuidados, muitas vezes, com as nossas orações. Não é para a gente parar de fazer oração, não. Mas, pelo menos, lembrar de agradecer no início. Agradecer no final. Não reclamar das coisas ruins. Agradecer as coisas ruins também. Eu sei que a gente sofre, mas vamos agradecer a Deus por aquela situação, porque aquela situação é motivo para eu aprender algo. Então, se a gente puder pedir para que a gente consiga aprender com as nossas experiências, que possamos ter forças para, passar pelas adversidades. E a gente aprende que a gente tem que falar mais, a gente pede, e depois a gente fala mais de Deus, seja feita a vossa vontade, ou seja feita de acordo com a sua intenção, e a gente percebe, pelo menos eu percebo comigo, eu estou falando da gente, mas eu percebo comigo, que no final, quando eu falo, mas seja feita a vossa vontade, ou que seja o melhor segundo a sua avaliação, eu vejo que eu não ponho tanto empenho assim. Eu ponho empenho no petitório, mas Deus, e depois no final, a gente fala, que seja feito o melhor. Eu só espero que o melhor seja o que eu pedi. Eu nasci em família católica, então segui toda aquela ritualística, e aí eu fui ensinado a rezar à noite antes de dormir, o Pai Nosso, e eu rezei o Pai Nosso durante anos antes de dormir, Rezava o Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Aí depois passei a ser espírita e comecei a estudar. Aí um dia eu fui pegar o Pai Nosso, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, e fui ler estudando aquele negócio. Nossa, eu falei, espero que Deus nunca tenha escutado o que eu falei durante esses anos todos. Se eles escutassem o que a gente pede, a gente estava frito. Se eles resolvessem fazer literalmente o que a gente pede. Só aquele Pai Nosso, eu digo, me perdoe de acordo com o que eu perdoo quem me ofendeu. Deus nunca ia me perdoar, eu ia me perdoar muito pouco.
Então a gente vê o seguinte, durante tantos anos eu pedi isso para ele, e hoje eu digo, eu espero que ele não tenha escutado o que eu orei, pedi durante tantos anos. Porque a gente não sabe como pedir. A gente pede, nós fazemos as nossas orações de acordo com os nossos interesses pessoais, como encarnados, não como espíritos. No dia que a gente conseguir fazer as nossas orações de acordo com os nossos interesses enquanto espíritos, né, nossas preces vão ser muito mais efetivas para nós mesmos, não para eles, mas para nós mesmos. Então, esse ensinamento ele vem mostrar, né, que as nossas orações devem estar relacionadas com Deus e não com Mamon. A gente sempre considera o trabalho como Mamon, mas minha prece pode ser para Mamon. Eu estou dirigindo a Deus, mas no final eu estou fazendo uma prece para Mamon. Certo? Eu começo a minha intenção para Deus, depois eu desvio e estou pedindo a Mamon, porque eu estou focando nos meus interesses mesquinhos muitas vezes. Então a gente pode, até em oração, estar ligado com Mamon, achando que está ligado com Deus. Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu, né, nessa coleção de ensinamentos de Jesus, ele passa a ser muito interessante para nós. Então, Zaqueu, ele era um publicano, coletor de impostos, então ele já era mal visto. Certo? Era um homem rico, mas apesar de rico, tinha uma estatura baixa. Não que uma coisa tenha a ver com a outra, mas ele tinha uma estatura baixa. E quando Jesus passava, era aquela multidão em volta, e como ele tinha estatura baixa, não ia conseguir ver a Jesus, ele correu na frente, subiu numa árvore para poder ver Jesus passando. E quando Jesus, que sabia de tudo, olhando, falou, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. E aí já começou o burburinho, sabe aquela oratória digna? Então já começou o burburinho, Jesus vai se hospedar numa casa desse homem, de má vida e etc., e começou aquela fofoca. Então nem Jesus estava livre de fofoca, dos próprios que seguiam ele. Mas aí ele foi na casa de Zaqueu. E Zaqueu então disse para Jesus, dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse, essa casa hoje recebeu a salvação. Então, quando a gente vai comparar Zaqueu com aquele moço disse que já estava assim por cima da cocada. Certo? Eu faço tudo, eu cumpro tudo e já estou pronto para a vida eterna. O que é que me falta? Zaqueu, ele já tinha uma visão mais modesta. Ele já tinha uma noção mais exata do que ele podia fazer. Ele não estava disposto a dar tudo que ele tinha. E ele não falou que dava tudo que ele tinha. Ele falou, dou metade. Metade eu posso dar. Porque ele, como era muito rico, dando a metade, continuava muito rico. Certo? E se causei dano, estou disposto à reparação. Então ele também não falou que estava disposto a dar mais de graça. Ele só daria mais para reparar o que ele já tinha, danos que ele tinha causado. Então a gente percebe em Zaqueu uma noção do que ele realmente é. E por isso Jesus diz que ele estava salvo. Porque em termos de autoconhecimento, ele já sabia das suas limitações e não estava prometendo nada que ele não conseguisse fazer. Quando a gente vai levar para nós, nas nossas preces, nós conseguimos colocar o que nós conseguimos fazer ou nós prometemos mais do que nós realmente conseguimos fazer? Porque muitas vezes a gente promete. E o pior não é isso, a gente acredita que é capaz. O problema está em acreditar que já somos capazes disso, já chegamos a esse nível. No meio espírita, isso é muito complicado, porque existe uma noção, muitas vezes equivocada,
de que nós já somos espíritas, já estamos na Universidade do Espírito. Nós já temos esse conhecimento. Nós isso, nós aquilo. Nós temos que tomar muito cuidado com nós. Somos espíritas e já estamos, porque nossos irmãos ainda precisam disso ou daquilo. Sabe, a gente fala assim, eles precisam, nós já não precisamos mais. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente fala, nós não precisamos mais, acaba com passes de final de palestra. Vamos fazer assim, ó, não vai mais ter passe em final de palestra, das casas espíritas todas. E eu quero ver aquela frequência, certo? Quero ver aquela frequência toda assim. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nós vemos colegas, companheiros de movimento espírita, que dá passe e depois senta para tomar passe. Certo? Como eu não preciso mais disso? Como eu sou capaz de dizer, não, meu irmão lá, ele ainda precisa daquele santinho. Eu não preciso mais. Eu carrego o santinho? Não. Mas eu vou atrás de um passe. Depois de ter dado passe. E aí a gente sabe que no passe, eu sou um instrumento dos mentores. Então, olha só, eu sou um instrumento dos mentores, dou o passe na companheira, e depois acho que eu preciso de um passe, é porque eu acredito que eu doei de mim para ela. E aí preciso que alguém doe para mim. Então a gente começa a entrar numas relações equivocadas e a gente tanto ouvir que nós já não precisamos mais, a gente acaba acreditando que nós não precisamos mais. E por isso nós precisamos tomar muito cuidado com o que passa pela nossa cabeça. Parábola dos talentos. Esse aí já é a parábola dos talentos, em que rapidinho para dar tempo para perguntas. Alguém tem pergunta? Mas eu vou fazer rapidinho para dar tempo de pergunta. Porque normalmente tem alguém que pergunta, ninguém fala. Ih, tem pergunta, vou pensar. Um senhor foi viajar, e aí pegou 3 dos seus servos. Deu 5 talentos para um, 3 talentos para o outro, não. 2 talentos para o outro, por isso que eu trago minha esposa. Quem não conhece, ela é minha esposa. Ela vai me corrigindo. Já é a segunda hoje. Eu estou contando. 2 talentos hoje, para o segundo, e 1 talento para o terceiro. Certo? E ele foi viajar. Quando ele voltou, veio o primeiro que recebeu 5 talentos. 5 talentos e falou, Senhor, aqui tem os seus 5 talentos e mais outros tantos que eu apliquei e lucrou. Aí, bom servo. Aí veio o outro dos 2 talentos. Senhor, seus 2 talentos e aqui outros tantos, porque eu apliquei e teve juros. Bom servo. Veio o terceiro. Senhor, olha aqui o seu talento, porque eu fiquei com medo, enterrei e agora estou restituindo o que o Senhor me deu, o que o Senhor deixou comigo. Mau servo, será expulso, onde haverá trevas e ranger de dentes. Ele não pegou, esse terceiro servo, não pegou o dinheiro dele, devolveu. Simplesmente não trabalhou o seu talento. Quando a gente sai do dinheiro e vamos levar para os nossos talentos, que nós recebemos na encarnação, recebemos entre aspas, o que nos foi possibilitado usá-los durante a nossa encarnação, quando a gente exercita, outros vão aparecendo. Porque aquilo tudo, como nós falamos, é luz, quer dizer, como Joana de Anjos falou, é a bondade que existe em nós como luz coagulada de Deus. Conforme eu vou trabalhando esses talentos, eu vou tirando essa capa grossa e bondade interior ela vai surgindo. Então, obviamente, se eu vim com 5, trabalhei, né, te retirou parte dessa camada, outras foram ficando mais na superfície. E aí o que eu comecei com 5, terminei com 10. E não importa se eu comecei com 5, porque o outro que começou com 2 e trabalhou só os seus 2, ele também conseguiu tirar um pouco dessa capa e terminou com 4. E por isso ele foi bom servo. Então não importa a gente olhar para o outro, a possibilidade do outro. Eu tenho que ver qual é as minhas possibilidades. O que eu posso fazer?
Agora, se eu recebo um, não trabalho, esse um vai ficando o quê? Vai se aprofundando mais, porque se eu não trabalhei esse um talento, é que eu tive comportamentos ou atividades, interesses inadequados. E esses, obviamente, atividades, interesses inadequados foram cobrindo esse um talentozinho que estava querendo sair. No final, por isso que até aquele que não tem, ainda mais lhe será tirado. Porque além de não surgir mais talento, aquelezinho que tinha se apagou, e como houve uma cobertura maior ainda, então os talentos ainda foram mais profundos. Então ainda mais será tirado. Então, quando a gente vai trabalhar esses talentos pelas nossas potencialidades, nós não vamos verificar o que o outro faz. Eu não tenho que me espelhar no outro. O outro pode fazer muita coisa, mas eu vou fazer o que eu sou capaz de fazer, o que eu tenho condições de fazer. Certo? E aí a gente tem 10 minutinhos para perguntas e comentários. Primeira pergunta, posso fazer? Pode. Essa luz coagulada de Deus em nós, ela tem ação passiva ou ativa? E o que significa isso? Em nós, né? Pois é, essa luz coagulada sou eu, como espírito. É você como espírito. Porque quando a gente vai interpretar, Deus criou o espírito, colocou lá a luz coagulada. Eu sou uma criação de Deus. Eu sou uma expressão do próprio Deus. Então, a partir do momento que eu sou uma expressão do próprio Deus, eu sou essa luz coagulada. Por isso que não existe aquele que não tem uma bondade interior. E, obviamente, quando eu falo eu sou uma luz coagulada, eu estou falando, né, eu, no sentido de nós. Nós somos uma criação de Deus. Então, por isso, nós somos a própria essência de Deus. Okay. Por isso, ela é ativa. Tudo que eu faço como espírito. Isso. E é essa essência que faz. Por isso que é uma luz ativa. Implica dizer que é um processo de atração, né, da divindade em relação a nós. Estamos sendo atraídos irremediavelmente por Deus para Ele, porque nós somos deuses. Sim. É isso. Falar mais um pouco do Zaqueu. O Zaqueu, ele se reconhecia pequeno, né? Ele sabia que era pequeno. Isso não significa que ele tinha uma visão de humildade. Não é só pequeno fisicamente, mas pequeno. Há sempre uma outra leitura, né? Quando fala que ele subiu na árvore, significa que ele saiu do chão e aumentou as vibrações. Porque não foi em qualquer árvore que ele subiu, né? Um tal do sicômoro. Sicômoro é a figueira brava da Índia, que tem uma interessante característica. Ele não dá aquelas flores para fora. Ali, no lugar onde daria as flores, ele chama de inflorescência interna. No lugar das flores, do lado de fora, o que aparece são os frutos. Você colocando dessa forma é bastante interessante. Interessante, né? Porque a gente vê que esses ensinamentos de Jesus, você pode ter interpretação literal, que foi o que a gente fez aqui, nós fizemos uma interpretação literal, e pode ter essa interpretação. É interessante que quando a gente fala dos ensinamentos de Jesus, quem está falando aqui sempre parece que tem um conhecimento profundo. Eu vou falar sobre os ensinamentos de Jesus. Só que não tem, certo? A interpretação dos ensinamentos de Jesus, ela é muito pessoal e vai estar relacionado com a capacidade de entendimento de cada um. Então, quando a gente faz a análise, nós estamos falando de acordo com a capacidade de entendimento e dá o foco que a gente deseja. Então, você consegue direcionar para o foco que tem interesse. Na nossa questão aqui, de todos esses ensinamentos que a gente fez, uma avaliação literal, você tira o ensinamento. Claro, naturalmente. Quando faz um outro tipo de avaliação, que é essa, por exemplo, que você está fazendo, a gente vê que tem outro ensinamento. Então, são camadas de ensinamento que a gente pode ir depurando. Por isso que ninguém nunca pode achar que entende dos ensinamentos de Jesus, né? E só para finalizar, quando termino, né, que ele declara que cumpre tudo que a lei determina, né? Cumpre tudo, que você explicou isso bem. Aí Jesus disse que
ele podia entrar na casa dele. A casa dele é o Espírito, né? Houve um grande encontro dele com Jesus. Eu acho que é mais ou menos esse significado, o fecho, né, dessa história do Zaqueu, que é extraordinário, né? Quando vai para essa interpretação, sim. É isso aí. Aí você vai analisar de uma forma assim mais, como é que eu posso dizer, de poeta, né? Tá. Oi? Metafórica, isso. Tá certo. Boa tarde. Quanto aos talentos, como é que eu sei avaliar quais são os meus talentos e se eu estou enterrando eles? Isso é boa pergunta. Através do autoconhecimento, né? Então, porque os seus talentos são seus. A gente olhando assim não tem como ter menor ideia. Então, como a gente vai reconhecer os nossos talentos? A gente vai observando as situações com as quais nós nos deparamos no nosso dia a dia. Porque essas situações, elas estão sempre em acordo com as nossas possibilidades.